Boa noite, meu nome é Nayara e para o seminário de História da Química eu vou apresentar hoje os modelos atômicos, o modelo atômico atual e alguns personagens não lembrados, né? Então a gente vai pegar aí desde a concepção grega até o modelo atual. A primeira concepção de átomo vem então de Leucipo e Demócrito, de 500 a 460 a.C., né? Sendo que Leucipo foi quem propôs pela primeira vez que todas as coisas são feitas de partículas pequenas chamadas átomos. O prefixo A significa não e tomo divisão. Então, a concepção de átomo é a menor partícula existente dentro de qualquer substância que não pode ser dividida. Acreditava-se também que o líquido teria átomos arredondados, que explicariam o escoamento. No estado sólido, átomos pontiagudos, além de que, na concepção grega, os átomos são eternos, então eles não podem ser destruídos ou separados. Então a gente fala sobre o primeiro modelo atômico. Em 1766 a 1844, viveu John Dalton, que foi aí o primeiro cientista do qual vamos falar. Ele não era químico, mas sim matemático, então ele tem uma visão aí um pouquinho diferente. Ele se baseou nas leis ponderais de Lavoisier e Proust, aliando a lei de proporções múltiplas, que foi proposta por ele mesmo, né? Porque ele era um estudioso da área dos gases. Então, aí ele trouxe a questão do átomo durante os seus estudos com os gases. Ele reconhece o ano de 1804 como definidor de sua teoria atômica, né? Então, a gente vê aí que a primeira concepção foi em 500 a.C. E aí a segunda concepção que a gente tem registrado é em 1804. Então a gente vê uma linha do tempo muito extensa, né? Foram muitos séculos até conseguir chegar lá. Então ele formulou aí os seguintes postulados. A matéria é formada por pequenas partículas esféricas, maciças, compactas e indivisíveis, denominadas átomos. Entre um átomo e outro, há um espaço vazio. Um elemento químico é formado por um conjunto de átomos de mesma massa, tamanho e propriedades. Elementos químicos diferentes seriam formados por átomos que teriam massas, tamanhos e propriedades diferentes, e um átomo não pode ser destruído. Em uma reação química, o que pode acontecer? Eles vão se rearranjar para formar uma nova substância. E aqui tem mais ou menos explicando como seria essa teoria atômica. Então a gente vê que cada átomo simples, ele tem umas características próprias, né? Os desenhos aí seriam as características dele. E uma substância como a água é formada por dois tipos de átomos simples diferentes. Então essa é a concepção primeira de Dalton. E aí a gente tem a concepção de Thomson, que veio aí 100 anos depois. Ele estudava a relação da eletricidade com a matéria, utilizando uma ampola de Crookes. Então ele observou que as emissões irradiadas pelo gás, ele sempre era desviado para a placa positiva, independente do gás. Então, como que a gente sabe que a carga positiva se atrai pela carga negativa? Ele já concluiu, então, que os átomos têm carga negativa, né, para se atrair para o positivo. Então, a carga negativa ela é menor do que o átomo e estava incluso dentro dele. Thomson postula que o átomo é preenchido positivamente e os elétrons estão incrustados, né? E ficou conhecido como o modelo pudim de passas. A gente tem a teoria atômica de Jeans. A teoria atômica de Jeans, né? Jeans foi um físico, matemático e astrônomo britânico responsável por apresentar o átomo ideal, proposto em 1901, 3 anos antes de Thomson. O átomo era formado de uma porção de cargas negativas e uma porção de cargas positivas, da qual estava em um certo equilíbrio, permanecendo estável. Essa carga ela ia estar se atraindo e se repelindo ao mesmo tempo. Porque se a gente tem duas cargas positivas, elas vão se repelir. Mas se a gente tem uma positiva e uma negativa, elas vão se atrair. Mas essa teoria atômica, ela tem um problema nela, né? Que seria que os elétrons estariam se movendo com uma velocidade muito alta e com um pequeno raio de giro.
o que causaria um problema físico de movimentação. A gente tem também a teoria atômica do Lord Rayleigh, se eu não estiver pronunciando errado os nomes, gente, me perdoa. Foi um físico experimental no laboratório de Cavendish, que dedicou sua vida ao estudo do som. Em 1906, ele apresentou um modelo similar ao de Thomson, porém o número de elétrons varia para o infinito. A única diferença, né, do modelo de Thomson é que a carga positiva estaria sem movimento, de forma fluida, né, como a gente viu. E a negativa estaria com maior liberdade de movimento dentro da esfera. Essa proposta é uma tentativa de resposta para a definição do número de elétrons dentro do átomo, da qual Thomson não havia ainda conseguido chegar, né? Era um problema que todo mundo estava tentando solucionar na época. Havia essa dificuldade porque a gente ainda não conhecia outras partículas e relações de massa nessa época. E aqui a gente vê um dos mais polêmicos, que é o Hantaro Nagaoka. Ele foi um japonês físico conhecido pelo seu modelo saturiano, que é baseado nos anéis de Saturno, como que funciona, né? Ele postulou que o núcleo ele é formado de carga positiva, foi o primeiro a relacionar isso, e orbitado com anéis de carga negativa. Com essa proposta, era possível explicar vários fenômenos de diversas áreas de pesquisa. Ficou super famosa a pesquisa dele, porém, encontrava problemas de estabilidade nesse sistema. Foi criticado principalmente por Friedrich Otto, que também é um químico alemão, né, que discorda dos cálculos dele, e por isso Nagaoka teria desistido de sua pesquisa, né? Mas em uma carta que foi enviada a Bohr, que a gente vai ver bem posteriormente, ele falou que ficou feliz, né, satisfeito, porque é muito similar, né, às teorias. Então, alguns estudiosos, eles consideram Hantaro Nagaoka o grande influenciador do modelo de Rutherford. Alguns até falam que Rutherford, na verdade, copiou ele. A gente tem a teoria de Scott. Ele propôs o elétron expandido, né, uma tentativa de solucionar problemas na área atômica de Jeans, que a gente sabe que também não foi realmente colocada como uma teoria, né? A gente não estuda sobre isso. E ele fala que os elétrons se movem em círculos com velocidades uniformes, propondo que o elétron poderia se expandir e que, ao se expandir, ele não ia fragmentar, né? Mas também o elétron seria dominado pela pressão existente naquele sistema. E aí a gente vem também de um dos mais famosos, que a gente sempre vê falar também na nossa, né? Ai, gente, fugiu, perdão. No ensino médio, né? Eu ia falar ensino básico, mas é o ensino médio. Foi Rutherford, que foi um físico estudioso da área de fenômenos radioativos e da física nuclear. Um dos precursores do átomo nuclear, trabalhou com Thomson, que também postulou sua hipótese atômica, né? Mas foi durante o trabalho com outros 3 cientistas, Geiger, Madsen e Hoyles, que ele desenvolveu sua teoria atômica conhecida como modelo planetário ou modelo do sistema solar. Agora que foi aparecer o título, gente. Então, durante o experimento com polônio, onde de modo controlado emitia radiações alfa em uma placa de ouro e marcava as chapas atrás, eu até coloquei o desenho de como era o experimento para que vocês possam visualizar bem. Então a gente tem a fonte de partículas alfa e aí vai emitir para a lamínula de ouro. E aí a gente vê que marca a chapa de 3 diferentes formas, né? Sem sofrer desvio, sofrendo pouco desvio e ricocheteando, né? Para a parte que sofreu desvio de trajetória, a explicação proposta por Rutherford é que a radiação alfa é positiva e durante o experimento a radiação se aproximou do meio do átomo, né? Que seria também positivo. E a gente sabe que ocorre a repulsão. Isso que explicaria o desvio. E quando vai bem no meio, né, que é a pequena parte que ricocheteou, é porque teve colisão de 2 positivos. Rutherford defendia seu modelo como um centro de carga concentrada positiva, que contém massa elevada, mas um volume pequeno. Então, ele tem alta densidade, né?
densidade é massa sobre volume, relembrando. Já a eletrosfera, onde existe maior probabilidade de encontrarmos os elétrons. A eletrosfera contém camadas, essas camadas são estacionárias, circulares e bem definidas, né? Contendo semelhanças com o nosso sistema solar, que a gente sabe que a gente tem o Sol e os planetas, né, que seriam os elétrons, orbitando a carga positiva que está no centro. Rutherford postula que a órbita é estacionária, porque o elétron não pode passar de uma órbita a outra, né? Hoje nós temos outra concepção. São circulares, então são círculos bem definidos em termos de energia. O elétron não se choca no núcleo positivo pela força centrífuga, não saindo do átomo pela força de atração. Quando a gente fala de força centrífuga, é a mesma da máquina de lavar, né? Que a gente vê que a roupa fica bem encostadinha lá no tanque. Então, a gente tem essa força puxando o átomo para fora, mas como o elétron negativo se atrai pelo positivo, ele não sai do átomo, ele continua no átomo. Para os prótons coexistirem em um espaço pequeno, como núcleo, com menor estado de energia, Rutherford postula que existiria uma partícula, mas não soube especificar. Um mistério que somente foi elucidado em 1932. Nós aí vamos ver, então, mais para frente. Mas aí, guarda essa informação. Ele sabe que existe outra partícula. Aqui a gente tem, né, o núcleo no meio, composto por prótons de carga positiva, e a eletrosfera, que são esses círculos, com os elétrons orbitando. Este estudo não despertou inicialmente interesse na comunidade científica, né, mas alguns anos depois é dada devida atenção, e por isso, e por outros estudos também, ele ganhou o Prêmio Nobel de Física de 1908, pelos trabalhos também sobre a radioatividade. A gente fala sobre a teoria atômica de Bohr. Foi um físico dinamarquês que estudou e procurou explicar a falha no modelo de Rutherford, né? Por que o elétron não se chocava com o núcleo, né? Então, ele tentou unir o modelo de Rutherford com as ideias de Max Planck da quântica. E aí nasceu, então, a teoria atômica quântica, né? Foi a partir de Bohr. Ele já estava convencido, então, que era necessário uma ruptura da física clássica para uma nova física, né? Propondo seu modelo atômico em 1913. Na teoria de Bohr, o átomo tem, como definido anteriormente, né, por Rutherford, o núcleo central pequeno e positivo, que concentra toda a massa do átomo e ao seu redor ao número de elétrons, realizando movimentos circulares. Também estabeleceu que as emissões em série de espectros observados fossem decorrência da mudança de movimento dos elétrons da camada mais externa, né, que é a camada de valência, né? Hoje a gente sabe que é a camada de valência, para as mais internas, né? E aí ele segue um conjunto de regras. Então ele postulou que, primeiramente, a eletrosfera dos átomos são organizadas em camadas, são circulares, orbitadas e quantizadas de energia, o que chamamos de estacionária, né? Os elétrons que caminham em mesma órbita não sofrem variação de energia. O elétron pode somente saltar para uma órbita do qual seu momento angular orbital é o número inteiro da constante de Planck, né? Então aí que se entra a física quântica, fazendo possível, através de cálculos, né, prever a órbita aí que o elétron vai saltar. Se o elétron recebe energia de meio externo na forma de luz, calor, ele salta para uma camada mais energética, chamada de salto quântico, pois libera quantum e fóton durante esses saltos. Apesar de constantemente acelerado, um elétron que se move em uma das órbitas possíveis não libera radiação eletromagnética. E para retirar o elétron de um átomo é necessário uma energia de ionização. Então a gente vê que, diferente do que eles acreditavam, Bohr trouxe então que é possível retirar um átomo, né? E isso causou maior rebuliço, né, nas comunidades científicas. Apesar de ser um grande salto para a física quântica, o modelo de Bohr ainda não explica totalmente alguns mistérios do átomo, como, por exemplo, o detalhamento entre as transições do elétron entre essas órbitas, né? Então, a gente tem aqui o núcleo, a gente traz níveis de energia, quantização de energia, órbitas estacionárias.
Então, a gente vê que tem um núcleo positivo e ele é orbitado também pelos elétrons que pode saltar de uma camada de valência, que é a camada mais externa, para uma camada mais interna. A gente vê então para a descoberta do nêutron. Foi James Chadwick, um físico britânico, que descobriu o nêutron. E não, gente, o nêutron não estava em nenhum dos postulados das teorias atômicas. O nêutron foi uma descoberta separada. Então, vários teóricos já desconfiavam, né, da existência de um nêutron, mas não sabiam como provar. Você lembra que eu falei lá de Rutherford, né? Durante o experimento, os cientistas bombardearam o núcleo do átomo de berílio com partícula alfa, formando o carbono 12 mais N, né? N seria, então, uma partícula desconhecida. Ele refez o experimento postulando que a partícula até então desconhecida, através de cálculos matemáticos, era algo que continha massa. Então ele logo associou e chamou de nêutron, publicando artigos, né, que foi amplamente aceito na comunidade científica e ganhando o Prêmio Nobel em 1932, complementando, portanto, uma teoria atômica. Ele não trouxe uma teoria dele, ele só complementou a que já existia. Então a última que a gente vai falar é de Schrödinger, né? Que é o mesmo do gato de Schrödinger. Ele foi um físico austríaco conhecido por sua contribuição na mecânica quântica. Grandíssima contribuição, né? Desenvolvendo em 1926 cálculos matemáticos complexos para escrever a função de onda do elétron, dos quais vamos dar maior ênfase, então, às mudanças teóricas, né? Porque para explicar o cálculo, eu preciso de muito tempo, de muito embasamento para a gente conseguir chegar lá. Então, a gente vai falar, então, apenas das mudanças teóricas. A mecânica quântica dita que só podemos estudar comportamentos microscópicos em termos de probabilidade, dando ênfase, portanto, no princípio de incerteza. Então, a gente acha que é possível achar um elétron, a possível localização. Então, a gente não tem mais essa certeza que os outros tinham. Em 1926, publicou equações de onda para descrever os sistemas microscópicos, das quais ele acreditava ter uma dualidade. Porque uma hora os elétrons apresentavam características de onda e outra de partícula. E aqui eu coloquei um dos cálculos dele para a gente ver o quão complexo é, né? Para a gente também ter uma ideia aí. Então, o que ele postulou teoricamente? Interpretou a função de onda, né? Considerando o valor absoluto de psi, ou psi, como sendo a densidade de probabilidade de se localizar um elétron em uma dada posição em torno do núcleo. Lembra sempre disso. É sempre uma posição provável. Trouxe também o conceito de orbital como funções de ondas espaciais Ai, gente, eu não sei falar essa palavra, mas vocês vão conseguir ler, tá? Vocês me perdoam. Cuja energia pode ser obtida através das equações de Schrödinger. Uma concepção aceita como região de maior probabilidade de se encontrar o elétron. Schrödinger acreditava que os orbitais tinham formas definidas, tridimensionais, dependendo de sua camada. O orbital S, aí eu também coloquei as imagens para a gente conseguir observar. Então, o orbital S tem uma forma esférica, o orbital P de Altair. O D tem a maior variedade, né? Mas as mais complexas provêm do orbital F. Então, aqui na imagem, a gente pode observar que o orbital S é esférico e tem os eixos Y, X e Z. Aqui no orbital P, a gente tem P de X e PY, mas aí em posições variáveis, como a gente pode observar. Aqui a gente tem um D, né, que tem essa forma de trevo, né, de 4 folhas, ou esse último que é um pouquinho mais complexo. Aqui a gente já pode ter vários tipos de eixo, né? D de X, D de Y, como o primeiro aqui, ou lá embaixo, por exemplo, a gente pode ter D de X, 2Y menos 2. Então é bem complexo. E por último a gente tem o F, que aí são as estruturas mais complexas que existem, né? Eu até coloquei aí algumas equações, né, em cima das figuras que a gente associa aí a elas.
Então, devido a essas teorias complexas que ele desenvolveu e que poucos teóricos conseguem realmente compreender totalmente, ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1954. Então, aqui a gente tem a teoria atômica de Schrödinger, né? O modelo planetário de Bohr para o ondulatório. Então, a gente vê bem a diferença um do ladinho do outro, né? Porque ele interpretou, então, o elétron também como função de onda. E aí a gente tem um núcleo positivo, né? Como colocado aí por Chadwick em 32, com nêutrons também. E os elétrons formando ondas. Então é isso, gente. O trabalho ficou assim, né? Eu não quis me aprofundar muito pelo pouco tempo. As referências, eu separei ela pelos tópicos, caso você queira saber de algo específico. Muito obrigada!